Ah, os recomeços. Quem nunca recomeçou algo em algum momento da vida? Mas na redação, o recomeço é bem complicado. Quer saber por quê? Chega mais. Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, claro, sempre trazendo conteúdo relevante para que você possa cumprir a missão. E a missão desse canal, vocês já sabem, é auxiliá-los a produzir a melhor redação das suas vidas. Guerreiros, falei no início do vídeo sobre recomeços e o quanto esses são difíceis, principalmente se tratando da disciplina de redação, dos estudos em geral, mas principalmente na redação. Afinal de contas, a redação envolve um processo de criatividade e que exige todo um caminho percorrido. Bom, acredito que muitos de vocês que já finalizaram o ensino médio e que estão aí na luta para o Enem, vestibulares, concursos, se vocês deram um intervalo entre o ensino médio e esse processo de estudos focado nessas provas de larga escala, certamente vocês sentiram bastante dificuldade no retorno. Eu sempre digo que retornar, recomeçar, é tão ou mais difícil do que iniciar um processo. Em tese, imagina-se que durante o nível médio, primeiro, segundo, terceiro ano, você está num ritmo de estudos e que, se você prossegue no mesmo ritmo ou até intensifica isso, o processo ele é bem mais tranquilo, ele é bem mais fácil, porque você já está ali há 3 anos no ensino médio, meio que acostumado ao estudo diário. E aí, se tratando da redação, se você tem um processo de 3 anos de escrita, de produção, de repertório, e aí entra norma culta, estrutura, enfim, todo o processo que envolve a prova de redação, é claro que quando você vai iniciar um processo focado em alguma prova de larga escala, seja ela qual for, em tese, isso é mais tranquilo, justamente por conta da adaptação. E nós sabemos que o nosso cérebro ele é adaptável. Inclusive, alguns estudos falam na questão do hábito, né? Alguns falam em 21 dias, alguns falam em 66 dias, a ideia de criação de hábito. Agora, quando você dá esse intervalo ou quando você para e retorna em outro momento, e aí você pode lançar aqui nos comentários se você já viveu essa experiência, esse retorno ele é muito complicado. Geralmente, para a disciplina de redação em específico, quando você para durante um tempo e volta, é como se você estivesse recomeçando do zero. Talvez em alguns casos, no alto nível de texto, você ainda consegue ter uma memória prática que te dá a condição de retornar, mas geralmente não no mesmo nível. Eu conheço guerreiros, por exemplo, que fizeram o Enem geralmente é no mês de novembro, né, de cada ano, e que retornaram, por exemplo, em fevereiro ou em março. Então imagine, dezembro, janeiro, fevereiro e em alguns casos março, 3 ou 4 meses. Todos eles me relatam a mesma coisa. Poxa, não tá legal, poxa, não tô no mesmo nível, não tô conseguindo desenvolver da mesma maneira quando eu estava lá no ritmo. Então, diante dessas perspectivas, diante desses fatos, desses depoimentos, a recomendação, e aliás é o recado principal desse vídeo é: não pare. Não pare. Independente se a prova que você vai fazer está longe, se está perto, se já saiu o edital ou não, se o edital está previsto ou não, não pare de escrever. Independente de qualquer coisa, né? Eu sempre recomendo aos meus alunos que, independente de fazer meu curso ou não, de estar junto comigo ou não nessa caminhada, continuem a escrever. Contrate um corretor, contrate pacotes de correção. Guerreiros, é muito importante se manter ativo na escrita. Essa manutenção faz com que você mantenha o ritmo e aí, quando o edital sair, você não vai ter nenhuma dificuldade, você só vai manter o ritmo, claro, focado no barema de correção, dentro dos parâmetros daquela banca, daquela prova, da maneira como a prova vai cobrar a redação, mas você já vai estar preparado, já vai estar pronto, já vai estar prático. Guerreiros, é muito importante que você não pare de modo algum quando você inicia um processo. Então vamos lá, vamos supor que você queira fazer o concurso PRF. Não há um edital previsto, há uma perspectiva que aconteça um edital em 2023, mas se você começou agora, independente se o edital vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, não pare. Continue escrevendo. E aí alguns me perguntam, quantos textos eu tenho que escrever? Vamos pensar numa perspectiva legal, um texto por semana, uma redação por semana, dentro do padrão que você almeja, né? Se você vai fazer o Enem, uma dissertação argumentativa, você vai fazer provas
da PRF, da Sebrasp, uma dissertação expositiva, uma prova, por exemplo, de Polícia Civil, um estudo de caso, um por semana. Mantenha o ritmo. Agora, a questão não é quantos textos você faz por semana, é a constância. Ou seja, o segredo está na constância. Um texto por semana são 4 textos por mês. Isso, num ano, são 48 textos. Então imagine 48 redações no prazo de um ano. São muitas redações. É uma prática muito acentuada. Então você vai se sentir preparado não apenas do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista psicológico, até porque 48 redações executadas e corrigidas são 48 temas que você trabalhou. Então, assim, a segurança também de abordagem temática, de uma série de situações, isso vai contribuir muito para que você não tenha nenhum tipo de problema na hora de fazer a prova que você almeja. Então, a ideia aqui é que o recomeço, ele realmente é muito difícil. Então, esse processo de começa, para, ele é muito complicado e pode gerar consequências avassaladoras, até porque quando você retorna, certamente não voltará no mesmo nível e até recuperar isso pode ser tarde demais. Então, o ideal é que você, lógico, pratique dentro do padrão que você quer, dentro dos parâmetros que são necessários para que você pratique da maneira certa, também não adianta praticar de maneira aleatória. Sempre tem um profissional da sua confiança te acompanhando, aparando as arestas, fazendo correções importantes, claro, sempre me coloco aqui à disposição de todos os guerreiros. Então, eu tenho certeza que você que já passou pela experiência de parar e depois voltar, em regra, é um processo bem difícil, bem complicado e que demanda tempo. E às vezes nós não temos esse tempo porque talvez o edital dos seus sonhos esteja muito próximo e, evidentemente, a ideia é que você seja aprovado e consiga a efetiva mudança de vida que você tanto almeja, beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal, pulverize esse serviço de utilidade pública para todos aqueles que precisam da aprovação e, acima de tudo, precisam alterar a sua rota, mudar a sua vida, é claro, mudar para melhor. Afinal de contas, a educação e a redação são ferramentas transformadoras. Um abraço a todos, vamos para cima deles.